Oi, gente, vamos lá? Um vídeo curto e importante, tá bom? Desta vez a gente vai falar sobre, na função do segundo grau, a gente vai falar sobre a imagem desta função e também sobre o valor mínimo ou valor máximo da função. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é aplicar o que a gente já estudou de vértice da parábola, tá? Vejam lá. Uma coisa de cada vez. Quando a gente fala de domínio, a gente está falando do conjunto formado pelos elementos que a gente pode colocar no valor de x, no lugar de x. Na verdade, para que aquilo seja uma função. Então, a gente relaciona a ideia de domínio com o x. Já na imagem, a gente relaciona com o y. Não é verdade? Lá naquela relação binária, naquele subconjunto do contradomínio, a galerinha dali que recebe a flechinha naquele diagrama de flechas. Mas quando a gente está falando de uma função, a gente pode usar o seu gráfico e lembrar que a imagem está relacionada ao eixo y, não é verdade? Então é assim que a gente vai fazer para, de uma forma bem simples e prática, a gente encontrar a imagem de uma função do segundo grau, tá? Então vamos lá. A imagem da função do segundo grau. Eu sei que uma função y, ax ao quadrado mais bx mais c, esta é uma função do segundo grau e eu tenho duas possibilidades, tá? Eu posso ter no plano cartesiano uma parábola com concavidade voltada para cima. Vamos supor, eu vou desenhar este gráfico aqui, tá certo? Bom, mas eu também posso ter uma função do segundo grau que no plano cartesiano, seu gráfico seria esta parábola, só que agora com concavidade voltada para baixo, tá bom? Pronto. Vou fazer um exemplo de cada só para vocês terem noção de como a gente encontrar a imagem. Mas não tem muita coisa diferente não. Então, olha só. Amigos, imaginem vocês que aqui na parábola com concavidade voltada para cima, se eu quero encontrar o vértice, se eu quero encontrar a imagem desta função, eu quero ver qual é a parte do conjunto y que está servindo como imagem para esta função. Mas percebam o seguinte, este ponto daqui é o ponto mais baixo da parábola, não é verdade? Este é o ponto mais baixo da parábola. Então, olha só, pelo fato de ser ponto da parábola, eu sei que ele tem coordenadas. Aqui é o x e aqui é o y. E como eu sei que esse ponto é o vértice da parábola, este daqui será o valor de x do vértice e este aqui é o valor de y do vértice. Bom, mas vejam só, vocês concordam comigo que para este caso, onde a parábola tem concavidade voltada para cima, eu sei que aqui, sendo a maior que zero, já que a concavidade da parábola é voltada para cima, é fácil perceber que eu só uso, entre aspas, o eixo y para esse gráfico deste ponto aqui para cima. Não é verdade? Daqui para cima. Daqui para baixo, nenhum valor serve como imagem de um x, porque a parábola tem esse ponto que é o mais baixo de todos até o mais infinito. Logo, eu poderia responder isso de dois modos diferentes. Eu poderia dizer para vocês que a imagem dessa função é todo y pertencente ao conjunto dos reais, tal que o y é maior ou igual a este valor daqui, que é o y do vértice. Ou então, ao invés de colocar o y do vértice, vocês poderiam colocar menos delta sobre 4a, porque é a fórmula que a gente usa, e já vimos aqui no nosso canal, a fórmula do y do vértice, tá bom? Mas eu disse que eu poderia representar isso de dois modos distintos. Ou eu poderia dizer para vocês que a imagem desta função é um intervalo que é fechado de menos delta sobre 4a até o mais infinito. Lembrando que no infinito o intervalo é sempre aberto. Bom, simples assim para a gente encontrar a imagem de uma função do segundo grau. Bom, mas eu disse para vocês que eu faria um outro exemplo
E agora a gente vai fazer com a parábola com concavidade voltada para baixo. Ou seja, para este caso, eu sei que o A é negativo, não é? Bom, então esta parábola tem o vértice aqui, não é? Este é o vértice da minha parábola e agora ele não é o ponto mais baixo da parábola, ele é o ponto mais alto da parábola, não é? Então vamos lá. Neste caso, este vértice tem suas coordenadas aqui e eu sei que eu só uso o eixo Y deste ponto para baixo. E eu já sei, pensamento bem análogo, eu já sei que este é o y do vértice. Logo, a imagem desta função vai ser todo o y pertencente a R, tal que o y é menor ou igual a menos delta sobre 4A. Menor ou igual porque agora está para baixo. Ou também eu poderia imaginar a imagem na forma de intervalos reais, né? Intervalos reais, assim, de menos infinito até chegar no y do vértice, de menos infinito até o menos delta sobre 4A, só que agora o intervalo fechado, porque este ponto vale, tá bom? Bom, vamos aproveitar esse gráfico para falar de valor mínimo ou valor máximo da função, tá bom? Valor mínimo ou valor máximo da função. Como que eu sei se uma função vai ter o valor mínimo, uma função de segundo grau, vai ter um valor mínimo ou um valor máximo? Quando eu falo de valor da função, a gente também está falando do valor de y, né? O valor que a função assume quando o x é conhecido. Então, se a parábola tem concavidade voltada para baixo, este y do vértice é o menor valor da função. Então, se a função tem um a maior que zero, ou seja, sua parábola tem concavidade voltada para cima, essa parábola tem um ponto mais baixo. Ela não tem o ponto mais alto, que isso aqui continua. Não é verdade? Então, ela tem um valor mínimo. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, ela tem um valor máximo, que é este valor daqui. Tanto no primeiro caso como no segundo caso, o valor mínimo ou valor máximo é o y do vértice da função, tá bom? Vocês vão utilizar isso demais estudando física, por exemplo, o lançamento oblíquo, quando vocês calculam a altura máxima atingida pelo corpo, não é verdade? Então, olha só, basta utilizar esta ideia daqui que vocês vão resolver todas as questões numa boa, tá certo, gente? Vamos fazer um exercício? Vamos lá, um exemplo. Imagine vocês que eu queira calcular o valor mínimo ou máximo da função e a sua imagem, tá bom? Imagine que eu coloque uma função assim. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu quero encontrar tanto a imagem ou então o valor mínimo ou máximo. Vamos lá. Amiguinhos, se esta função daqui é do segundo grau, eu já sei que seu gráfico é uma parábola. E neste caso, como A é igual a 1, ou seja, positivo, esta parábola tem concavidade voltada para baixo, tá bom? Sim ou não? Não. Tenta enganar vocês, tá bom? Se o A é positivo, essa parábola tem concavidade voltada para cima. Não precisa fazer isso na prova, mas vocês podem imaginar o seguinte. Eu não sei como é, mas a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, este ponto é o valor mínimo ou o valor máximo tirado dali. Na verdade, aquele ponto é o vértice. Mas o valor mínimo ou máximo é o y do vértice. Que neste caso, já que A é positivo, a função tem valor mínimo. Não é assim? Pronto. Então, vamos calcular o y do vértice. Para isto, a gente primeiro calcula o valor de delta. Então, eu tenho o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, que é igual a b menos 4, não esqueça desses parênteses, tá bom, gente? 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 1 é 4. Então, delta é igual a 12. Então, olha só, amigos, presta bastante atenção. Quando eu digo para vocês que eu quero calcular o y do vértice, é dado pela fórmula menos delta sobre 4
A. Então, o y do vértice vai ser menos 12 sobre 4 vezes A, que é 1, né? A é 1. Então, o y do vértice vai ser menos 12 sobre 4. O y do vértice é igual a menos 3. Quando eu disse para vocês, é bom ter uma ideia de como é o gráfico, não precisa você fazer o gráfico exato da função. Basta você imaginar a parábola com concavidade voltada para cima, tá? Este gráfico não representa esta função, tá bom? Mas tem concavidade voltada para cima. Uma vez que eu calculei o y do vértice, fica mais fácil para encontrar a imagem, porque vai ser como? Do y do vértice para mais infinito. Então, ó, a imagem da função vai ser de menos 3 para mais infinito, tá bom? E esta função que tem concavidade voltada para cima na parábola, ela tem valor mínimo. Então, o valor mínimo é igual a menos 3, tá bom? Pronto, simples assim, para a gente encontrar a imagem e o valor mínimo de uma função de segundo grau, tá bom? Vamos para os próximos vídeos e vamos fazer atividade para a gente aprender esse negócio aí, tá bom? Abração para vocês, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tô indo, tchau.